Salve, salve pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia. Pessoal, estou aqui agora em um depoimento do Marcelo Odebrecht, de 4 de setembro de 2017, com ele afirmando a origem da planilha em italiano ainda em 2010. Logo após, nós vamos mostrar um vídeo bem mais recente, um depoimento dele, que um advogado de Paulo Melo, um dos delatores da Odebrecht, pressiono ele para ele falar a respeito da planilha em italiano. Ele diz que a planilha em italiano só surgiu depois do início da Lava Jato. Vamos ouvir o mesmo em 2017 e depois em 2019? Vamos lá? Certo. E o senhor sabe quando é que foi feita ou teria sido feita essa planilha? Essa planilha em algum momento, acho que 2008, 2009 é o primeiro lançamento. Tem várias dessa planilha, tem várias versões que foram ficando aí nos registros. Então tem várias versões dessa planilha. Tanto é assim que a gente consegue às vezes, usando 2 a 3 versões seguidas, é que a gente consegue, por exemplo, por que é que eu sei que os pagamentos B4, B5 e B6 foram deduzidos da conta amigo? Porque eu tenho as versões entre os pagamentos. Eu não tenho a versão depois do pagamento B1, então não posso dizer se que o B1 foi deduzido da conta amigo. Certo, nós vamos chegar lá. Só queria, na verdade, ainda me ater a esse ponto. O que o senhor recorda é que a planilha foi feita em 2008. Não, a planilha começou a ser, a primeira versão que eu me lembro foi em 2008, 2009, acho que 2009, provavelmente a primeira versão dela, aí foi atualizando, né? Tudo, os pagamentos. Aí ele pergunta para mim, para eu confirmar com o Hilberto, para onde é que vai esses pagamentos. Aí eu autorizo. Este é o único e-mail que eu precisei autorizar. Porque a partir daí, eu já tendo autorizado este e-mail e autorizado o pagamento, todos os outros pagamentos para o Beluga, que foi para o Instituto Lula, passou a ser autorizado diretamente por ele, porque essa altura do campeonato, e o Berto já sabia que ele tinha a minha delegação para tratar desse assunto. Então, o único e-mail em que eu precisei autorizar foi esse. A partir daí, bastava ele falar comigo e perguntava assim: Marcelo, eu posso gastar mais 200 mil? Eu dizia: vou consultar o italiano. Aí, quando o italiano confirmava, eu dizia: pode. Aí ele mesmo procurava o Berto e ele autorizava. Tanto é aqueles documentos do Drauzio Moreira que aparece o Louveira entregando o documento. Então, a partir daí, eu não precisei autorizar mais nada, porque ele já tinha, é assim que funcionava, ele já tinha delegação para tratar desse assunto. Certo. Então ele mesmo cuidava desse assunto. Só para finalizar essa questão, que vai ser a única, Excelência, nós estamos aqui, esse evento 1535, folha 78, essa troca de e-mails é datada de 9 de setembro. O projeto Instituto Lula, pelo que o senhor mais ou menos se recorda, começou em julho, né? Se ele já sabia que era italiano, por que ele pergunta? O custo referente a esse projeto, Marcelo, será debitado em alguma UE específica? É porque a conta italiana não é um UE. É importante dizer, a conta italiana, ela tem, do ponto de vista, ela tem 3 fontes. Então, ela vai ser debitada, não existe assim, quando você vai lá para o sistema nosso inicial, com unidade, o E é unidade, na verdade é o A. Deve estar aqui, é unidade de acompanhamento, que é um centro de resultado. Não existe um centro de resultado na empresa que é conta italiana. O que existe é alguém que absorveu esse custo da conta italiana. Então, este dinheiro sairia de uma das 3 fontes que está em cima. Esse detalhe, o Paulo Melo não sabia. O que o Paulo Melo sabia é que eu tinha uma conta italiana e que os pagamentos iam ser descontados da conta italiana. Agora, o detalhe de que fonte da conta italiana ia saber, ele, essa altura, não sabia. Se ele soube, foi depois, quando ele começou, mas por isso até que ele tinha que fechar com o Hilberto. Então, esse nível de detalhamento, realmente, eu não me lembro de ter conversado com ele. Claro. O que eu falei com ele foi que eu tinha uma conta italiana e que o valor ia ser descontado da conta italiana. Claro. E para fechar aqui, só para finalizar, aqui quando o senhor responde a Paulo Melo, o Daci, Hilberto, Luiz Eduardo e Paul, ou seja, 2 pessoas que não são do setor de operações estruturadas, o senhor responde de uma forma cifrada. É uma conta que a HS mantém e debita 3 fontes distintas. Por que o senhor usou isso aqui e não falou italiano? Óbvio que quando a gente está falando de uma coisa que não é propriamente correta,
Nós sempre falamos de modo cifrado. Então, aqui vai ter isso, em outro vai ter o italiano. Então, aqui eu digo isso. Lá na frente, eu deixo claro que eu vou buscar autorização italiana. Então, é só pegar esse bloco de 29 de e-mails todos e fica claro. Claro. Só fazer uma pergunta, então, bem específica, professor. Em algum e-mail que o senhor tenha juntado, alguma vez o senhor tem Paulo Melo e Pootiti copiados quando o assunto é planilha italiano? Todos. Veja todos? bem, é que não, deixa eu explicar bem. Esse termo planilha italiano, esse termo surgiu no âmbito da Lava Jato. Não existia esse termo planilha italiano. A gente não entendia assim. Nunca eu falei planilha italiano. Bem, pessoal, isso aqui é um termo apresentado pelo Marcelo Odebrecht, chamado termo 5. Eu coloquei ela nessa condição aqui, sem o cabeçalho, para a gente ver aqui, ó, sigilo legal via do MPF. Agora vamos ver rapidamente o que diz esse termo em seu início. Pronto, pessoal. Aí está o início desse termo. 5. Criação da subconta amigo. Provisionamento de 35 milhões para gastos, despesas para o ex-presidente Lula. Negociação intermediada por Palocci. Em meados de 2010, o último ano do governo Lula, Antônio Palocci e eu combinamos de provisionar 35 milhões do saldo que havia na conta corrente com o PT, governo federal, para suportar gastos e despesas do então presidente Lula, o que incluiria eventuais contribuições nossa ao Instituto Lula, IL. Foi então criada a planilha em italiano, uma subconta denominada Amigo. Nesta planilha, Amigo é Lula. Tá aí, no termo de colaboração apresentada, que eu mostrei aí, oficial, para o Ministério Público, o cara diz que foi criado em 2010 e agora ele vem dizer que o termo planilha italiano só foi utilizado depois da Lava Jato. É claro, né, pessoal? Eu já analisei essa planilha com vocês e já mostrei aqui que a mesma é uma montagem bem grosseira. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de pedir a você, se não for inscrito no canal, se inscreva. Se ainda não for membro e puder, dá essa honra pra gente, se torna membro. Lembrando que eu vou usar esse trecho aqui para fazer o vídeo Os Mentirosos 2, né? Mostrando isso e muito mais sobre o voto do desembargador Gebran Neto, mentindo para manter a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Valeu, pessoal, e até o próximo. Tchau!